Fala, meus amores, mais um sextou, né? Obrigado pela semana que passamos juntos. E vamos começar aí nossa atividade com português. A gente vai entrar agora na unidade 6. Nós vamos lá para a página 40, ok? Então vamos ver aí o que a gente vai ter na página 40. Bom, primeiro nós vamos ter um texto escrito, né, cujo título é Um Bichinho Só Pra Mim. Tchatila não vai fazer a leitura desse texto e vai ser proposital, tá? Quero que vocês leiam, atenção nas palavras, na colocação, né? Por exemplo, eu gosto tanto de bicho e não posso ter nenhum. Me diga, que mal há nisso? Criança tem de ter um. Prestem atenção aí no que nós vamos usar nos sinais de pontuação. Respeitem a vírgula, respeitem o ponto final. O ponto de interrogação, lembra que a tia fala que quando tem um ponto de interrogação, a minha entonação tem que vir lá do começo? Por exemplo, me diga, que mal há nisso? Eu não posso só chegar e falar, me diga que mal há nisso. Só no final, eu tenho toda uma entonação da frase, né? No meu ponto de exclamação, a mesma coisa. Então, façam a leitura desse textinho, prestando atenção na pontuação. A não leitura por meio da professora vai ser proposital, tá? Que eu quero que vocês se atentem a isso. Vamos lá para a página 41. Olha o que vai falar. Complete a ficha catalográfica do texto que você leu. O título, o autor, a editora, o local e o ano de publicação. Tudo isso tem ali, tanto lá em cima, né, quanto ali embaixo, os dados do texto. Então, isso é a ficha catalográfica do texto, tá? As informações sobre aquele texto. 2. O texto Um Bichinho Só Pra Mim é uma carta, um conto, uma notícia ou um poema? Qual estrutura que foi usada ali nesse texto, tá? 3. Qual é o tema central do texto? Sobre o que o texto está falando? Ah, ele também falou sobre uma coisa, ele também falou sobre outra. Mas qual foi o tema central? No que mais o texto se preocupou em falar? Vocês vão marcar aí a resposta certa. 4. Quais os argumentos que a criança usa para tentar convencer a mãe a deixá-la ter um bicho de estimação? Vejam aí nessas opções qual foi o argumento que ela usou. Número 5. Qual é o sentimento demonstrado pela criança por não poder ter um bicho de estimação? O que ele demonstra? Qual o sentimento que ele sente por não poder ter um bichinho de estimação? Ok? Em seguida, página 42. Número 6. Nos trechos, em casa só dizem não e depois de muita conversa a resposta ainda é não, o uso do ponto de exclamação e de letras maiúsculas na última palavra sugerem que a criança o quê? Ele usou uma exclamação para dar ênfase, ó. Em casa só dizem não e depois de muita conversa a resposta ainda é não. Então ele usou exclamação e as letras todas em maiúscula para expressar alguma coisa. O quê? Leiam aí e respondam certinho, tá? Bom, aqui teria uma proposta de reúna-se. Nós vamos pular, tá? E vamos aqui para o final da página. Olha o que está falando. Imagine que você é um jornalista e vai produzir uma reportagem para uma entrevista com os seguintes títulos e subtítulos. Quais benefícios o animal de estimação pode proporcionar às crianças? Aí tá falando lá. Ter um animal de estimação em casa pode ser muito benéfico para as crianças. Escreva um texto expondo pelo menos 3 benefícios de que um animal de estimação pode trazer a uma criança. Explique cada um deles de maneira clara. Por exemplo, um animal pode trazer alegria para a criança. Por quê? Você vai explicar, tá? Pelo menos 3 benefícios e o porquê desses benefícios. Vocês vão fazer isso na página 3 lá do material de apoio. Não arranquem para não perder, tá? Pode fazer com ele ali mesmo, sem problemas. Vamos depois para a página 43. Olha o que está falando. Ah, gente, o textinho vocês podem fazer no final de tudo se preferir, tá? Não tem problema. Releia o primeiro verso da primeira estrofe. Eu gosto tanto de bicho. A palavra em destaque está intensificando o verbo gostar. Portanto, é um advérbio de intensidade, ou seja, ele está sendo usado para falar que eu não só gosto, mas eu gosto tanto, eu mais do que gosto, tá? Que outras palavras podem substituir esse advérbio sem alterar o sentido do verso?
Que outras palavras eu posso usar que são sinônimos de tanto? Pensem aí e escrevam aí pelo menos umas 3 palavras também, tá? Número 2. Ainda com relação à primeira estrofe, observe que foram empregados os pontos de interrogação e de exclamação. Por que esses pontos foram usados? Explique. Então, lá na primeira estrofe, vocês vão ver lá, ó, pontos de exclamação e pontos de interrogação, tá? Aí vocês vão dizer, para que o ponto de interrogação foi usado lá na primeira estrofe? Para que eles colocaram aquele ponto de exclamação? Lembra que a gente já falou um pouco sobre intensificar, né? Sobre a forma que ele vai falar. E depois, ponto de exclamação. Por que eles colocaram aquele ponto de exclamação? O que o ponto de exclamação faz ali naquela estrofe? Para que serve esse ponto de exclamação? Tá? Número 3. No verso dá trabalho, as aspas indicam a fala da mãe, o pensamento da criança, a fala do irmão da criança ou a fala do professor da criança. Essa aspas aí tá indicando que é a fala de alguém, né? Que foi alguma coisa que já foi dita. Então, por quem? Foi pela fala da mãe, pelo pensamento da criança, a fala do irmão ou a fala do professor? Volta lá na poeminha e lê o contexto para saber de quem foi, tá? 4. Na quarta estrofe há o seguinte verso. Faça o que ele precisar. A quem se refere o pronome destaque? Nós vimos aí que, né, que o ele tá com um pronome que tá representando um nome, tá no lugar de um substantivo, né? Representando o nome de alguém. Ao invés de estar o nome da pessoa, nós temos um pronome que tá representando aí. Quem essa palavrinha ele, esse pronome vai estar representando? Vocês vão ver lá, quando ele fala faça o que ele quiser, ele quem? Vocês vão dizer de quem que ele tá falando, tá? Para finalizar, na página 43, vamos só completar esses exercícios aí, ó. Número 5. Releia o verso observando a repetição ocorrida. Não vai dar trabalho, não. A repetição da palavra em destaque no verso ocorreu para. Por que o não foi repetido 2 vezes? Ele foi dito e repetido. Repetido 2 vezes não. Foi dito e repetido. Por quê? Qual a intenção? Leiam aí e marquem a correta. 6. Qual o significado da expressão em destaque no fragmento a seguir? Caso julgue necessário, pesquise no dicionário. Se não, vocês já souberem, não precisa, tá? Tem assim, ó. Mas não adianta promessa, pois parece em vão. O que significa esse em vão? Não adianta promessa, pois parece em vão. Em vão, qual o significado dessa expressão aí nesse texto, tá? Vocês vão dizer pra mim qual foi. Lembrando que qualquer dúvida, Tchatila auxilia vocês, tá? Pelo WhatsApp. E eu também vou mandar as respostinhas pra vocês no grupo das mães para uma correção, tá? Não é pra olhar, é para uma correção, uma dúvida que vocês queiram tirar pra facilitar vocês, ok? Bom, galera, por hoje é isso. Bom final de semana, bom feriado e bom descanso nessa semana que nós vamos ter de descanso, né? Descansem mesmo, se desliga um pouco aí da vida de estudante, de internet, né? Brinquem, aproveitem, vejam um filme, curtam o clima, pra depois a gente voltar com força total de novo, tá? Essa semana é pra vocês relaxarem, colocar a cabeça no lugar, guardar tudo aí na mente, refrescar e depois a gente voltar, ok? Beijinhos!